O lenhador e a raposa. Um lenhador acordava todos os dias às 6 horas da manhã e trabalhava o dia inteiro cortando lenha, só concluía o serviço tarde da noite. Ele tinha um filho lindo de poucos meses e uma raposa, sua amiga, tratada como bicho de estimação e de sua total confiança. Todos os dias, o lenhador, que era viúvo, ia trabalhar e deixava a raposa cuidando do seu filho bebê. Ao anoitecer, a raposa ficava feliz com a sua chegada. Sistematicamente, os vizinhos do lenhador o alertavam que a raposa era um animal selvagem e, portanto, não era de se confiar. Quando sentisse fome, comeria a criança. O lenhador dizia que isso era uma grande bobagem, pois a raposa era sua amiga e jamais faria isso. Os vizinhos insistiam: lenhador, abra os olhos. A raposa qualquer dia vai comer seu filho. Quando ela sentir fome, vai devorar seu filho. Um dia, o lenhador, exausto do trabalho e cansado desses comentários, chegou à casa e viu a raposa sorrindo como sempre, com a boca totalmente ensanguentada. O lenhador suou frio e, sem pensar duas vezes, deu uma machadada na cabeça da raposa. A raposinha morreu instantaneamente. Desesperado, entrou correndo no quarto. Encontrou seu filho no berço, dormindo tranquilamente, e ao lado do berço, uma enorme cobra morta. O caldeireiro. Um caldeireiro foi contratado para consertar um enorme sistema de caldeiras de um navio a vapor, que não estava a funcionar bem. Após escutar a descrição feita pelo engenheiro quanto aos problemas, e de haver feito umas poucas perguntas, o caldeireiro dirigiu-se à sala de máquinas. Olhou durante alguns instantes para o labirinto de tubos retorcidos. A seguir, pôs-se a escutar o ruído surdo das caldeiras e o silvo do vapor que escapava. Com as mãos, apalpou alguns tubos. Depois, cantarolando suavemente só para si, procurou em seu avental alguma coisa e tirou de lá um pequeno martelo, com o qual bateu apenas uma vez em uma válvula vermelha. Imediatamente, o sistema inteiro começou a trabalhar com perfeição e o caldeireiro voltou para casa. Quando o dono do navio recebeu uma fatura para pagar, no valor de 2.000, queixou-se de que o caldeireiro só havia ficado na sala de máquinas durante 15 minutos e solicitou uma conta detalhada. Eis então o que o caldeireiro lhe enviou. Total da fatura: 2.000. Martelada: 50 cêntimos. Onde martelar? 1999,50. O velho pote rachado. Um carregador de água, na Índia, levava 2 potes grandes, ambos pendurados em cada ponta de uma vara, a qual ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada, entre o poço e a casa do senhor para quem o carregador trabalhava. O pote rachado sempre chegava com água apenas pela metade. Foi assim por 2 anos. Diariamente, o carregador entregando 1,5 pote de água na casa de seu senhor. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Porém, o pote rachado estava envergonhado de sua imperfeição. Sentia-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que lhe havia sido designado fazer. Após perceber que por 2 anos havia sido uma falha amarga, o pote rachado, um dia, falou para o carregador à beira do poço. Estou envergonhado.
Quer-lhe pedir desculpas. Por quê? Perguntou o homem. De que você está envergonhado? Nesses 2 anos, disse o pote, eu fui capaz de entregar apenas metade da minha carga, porque essa rachadura no meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho que leva à casa de seu senhor. Por causa do meu defeito, você não ganha o salário completo dos seus esforços. O carregador ficou triste pela situação do velho pote, e com compaixão, falou. Quando retornarmos à casa do meu senhor, quero que observes as flores ao longo do caminho. De facto, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou muitas e belas flores selvagens ao lado do caminho, e isto lhe deu ânimo. Mas, no fim da estrada, o velho pote ainda se sentia mal, porque, mais uma vez, tinha vazado a metade da água, e de novo, pediu desculpas ao carregador por sua falha. O carregador, então, disse ao pote: Você notou que pelo caminho só havia flores no seu lado. Notou ainda que a cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava. Por 2 anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa do meu senhor. Sem você ser do jeito que és, ele não poderia ter essa beleza para dar graça à sua casa. O sábio samurai. Perto de Tóquio, vivia um grande samurai, já idoso, que agora se dedicava a ensinar zen aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro, conhecido por sua total falta de escrúpulos, apareceu por ali. Era famoso por utilizar a técnica da provocação. Esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento, e dotado de uma inteligência privilegiada para observar os erros cometidos, contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Conhecendo a reputação do samurai, estava ali para derrotá-lo e aumentar sua fama. Todos os estudantes se manifestaram contra a ideia, mas o velho e sábio samurai aceitou o desafio. Foram todos para a praça da cidade. Lá, o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos os insultos que conhecia, ofendendo inclusive seus ancestrais. Durante horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho sábio permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro desistiu e retirou-se. Desapontados pelo facto de o mestre ter aceitado tantos insultos e tantas provocações, os alunos perguntaram: Como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que poderia perder a luta, ao invés de se mostrar covarde e medroso diante de todos nós? Se alguém chega até você com um presente, e você não o aceita, a quem pertence o presente? Perguntou o samurai. A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carrega consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de ti. As pessoas não podem lhe tirar a serenidade, só se você permitir. Conto chinês. Conta-se que, por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um príncipe da região norte do país estava às vésperas de ser coroado imperador, mas, de acordo com a lei, deveria se casar. Sabendo disso, resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte, inclusive a quem quer que se achasse digna de sua proposta,
que não pertencesse à corte. No dia seguinte, o príncipe anunciou que receberia, numa celebração especial, todas as pretendentes e apresentaria um desafio. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos, sentiu uma leve tristeza, pois sabia que sua jovem filha nutria um sentimento de profundo amor pelo príncipe. Ao chegar à casa e relatar o fato à jovem filha, espantou-se ao saber que ela já sabia sobre o desafio e que pretendia ir à celebração. Então, indagou incrédula: "Minha filha, o que você fará lá?" "Estarão presentes todas as mais belas e ricas moças da corte." "Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não transforme o sofrimento em loucura." A filha respondeu: "Não, querida mãe. Não estou sofrendo e muito menos louca. Eu sei perfeitamente que jamais poderei ser a escolhida. Mas é minha única oportunidade de ficar, pelo menos alguns momentos, perto do príncipe. Isto já me torna feliz." À noite, a jovem chegou ao palácio. Lá estavam, de facto, todas as mais belas moças com as mais belas roupas, com as mais belas joias e com as mais determinadas intenções. Então, inicialmente, o príncipe anunciou o desafio: "Darei a cada uma de vocês uma semente. Aquela que, dentro de 6 meses, me trouxer a mais bela flor, será escolhida minha esposa e futura imperatriz da China." A proposta do príncipe não fugiu às profundas tradições daquele povo, que valorizava muito a especialidade de cultivar algo, sejam relacionamentos, costumes ou amizades. O tempo foi passando. E a doce jovem, como não tinha muita habilidade nas artes da jardinagem, cuidava com muita paciência e ternura a sua semente, pois sabia que se a beleza da flor surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisaria se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada surgiu. A jovem tudo tentara. Usara de todos os métodos que conhecia, mas nada havia nascido. Dia após dia ela percebia que estava cada vez mais longe o seu sonho, mas também, cada vez mais profundo o seu amor. Por fim, os 6 meses haviam passado e nada havia brotado. Consciente do seu esforço e da sua dedicação, a moça comunicou à mãe que, independentemente das circunstâncias, retornaria ao palácio na data e na hora combinadas, pois não pretendia nada, além de mais alguns momentos na companhia do príncipe. Na hora marcada estava lá, com seu vaso vazio, bem como todas as outras pretendentes. Mas, cada jovem com uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Ela estava admirada. Nunca havia presenciado tão bela cena. Finalmente, chega o momento esperado, e o príncipe passa a observar cada uma das pretendentes com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, uma a uma, ele anunciou o resultado, indicando a bela jovem que não levara nenhuma flor como sua futura esposa. As pessoas presentes na corte tiveram as mais inesperadas reações. Ninguém compreendeu porque o príncipe havia escolhido justamente aquela que nada havia cultivado. Então, calmamente o príncipe esclareceu: esta foi a única que cultivou a flor, que a tornou digna de se tornar uma imperatriz. A flor da honestidade. Pois, todas as sementes que entreguei eram estéreis, e portanto, não poderiam ser cultivadas. O monge mordido. Um monge e seus discípulos iam por uma estrada. Quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão.
Quando o trazia para fora do rio, o escorpião o picou. Devido à dor, o monge deixou-o cair novamente no rio. Foi então à margem, pegou um ramo de árvore, voltou outra vez a correr pela margem, entrou no rio, resgatou o escorpião e o salvou. Em seguida, juntou-se aos seus discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados. Mestre, o senhor deve estar muito doente. Porque foi salvar esse bicho ruim e venenoso. Que se afogasse. Seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvava. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu: ele agiu conforme sua natureza e eu de acordo com a minha. O ensinamento. A filha chega e diz ao pai: Pai, eu não suporto mais a vizinha do lado. Eu quero matá-la, mas tenho medo de ser descoberta. Você pode ajudar-me? O pai responde: claro que sim, meu amor, mas você terá que visitá-la gentilmente todos os dias durante um mês, para que quando ela morrer, ninguém desconfie que foste tu que a envenenou. Você deve cuidar muito bem dela, ser gentil, passiva, carinhosa, grata, paciente, menos egoísta, ouvi-la mais, para assim poder aplicar o plano. Vês este pozinho? Todos os dias você deve aplicar um bocadinho na sua refeição. Assim ela morrerá pouco a pouco. Passados 30 dias, a filha volta a dizer ao pai: Pai, não quero mais que ela morra, eu a amo. E agora como faço para cortar o efeito do veneno? O pai então responde: não se preocupe. O que eu te dei foi pó de arroz. Ela não ia morrer, mas você sim, porque o veneno e o orgulho estão dentro de ti. A raiva, o ressentimento, o orgulho, é o veneno que você mesmo toma, esperando que o outro morra. Quem vive de orgulho, morre de solidão. A diferença entre o paraíso e o inferno. Conta-se que um poeta estava um dia passeando ao crepúsculo em uma floresta, quando, de repente, surgiu diante dele um dos maiores poetas de todos os tempos, Virgílio. O homem tomou o maior susto de sua vida e começou a tremer sem parar. Virgílio disse ao apavorado colega: tua alma está tomada pela covardia, que tantas vezes pesa sobre os homens, os afastando de nobres empreendimentos, como uma besta assustada pela própria sombra. Mas o destino estava a sorrir para ele, explicou Virgílio. Utilizando seus poderes místicos, Virgílio transportou o poeta, ainda apavorado com tão insólita experiência, ao velho e mítico rio de águas pantanosas e cinzentas, que circundava o submundo. O rio Acronte. Entraram em uma canoa, e Virgílio instruiu o poeta para remar até o inferno, já que Caronte não se encontrava por ali. Quando chegaram, o poeta estava algo surpreso por encontrar um lugar semelhante à floresta onde estavam, e não feito de fogo e de enxofre, nem infestado de demónios alados e criaturas nojentas exalando fogo, como ele esperava. Virgílio pegou o poeta pela mão e levou-o por uma trilha. Logo o poeta sentiu, à medida em que se aproximavam de uma barreira de rochas e arbustos, o cheiro de um delicioso ensopado. Junto com o cheiro, entretanto, vinham misteriosos sons de lamentações e de ranger de dentes. Gritos de mágoa, brigas, queixas iradas em diversas línguas, formavam um tumulto que tinha o som de uma ventania.
Ao contornarem as rochas, depararam-se com uma cena incomum. Havia uma grande clareira com muitas mesas grandes e redondas. No meio de cada mesa havia uma enorme panela contendo o ensopado, cujo cheiro o poeta havia sentido, e cada mesa estava cercada de pessoas definhadas e obviamente famintas. Cada uma segurava uma colher, com a qual tentava comer o ensopado. Entretanto, devido ao tamanho da mesa, e por serem as colheres muito grandes e com cabos 3 vezes mais compridos do que os braços das pessoas que as usavam, estas ficavam impedidas de alcançar a panela no centro da mesa. Isto tornava impossível, para qualquer uma daquelas pessoas famintas, de levar a comida à boca. Havia muita luta e imprecações, enquanto cada pessoa tentava desesperadamente pegar pelo menos uma gota do ensopado. O poeta ficou muito abalado com a terrível cena. Fechando os olhos, suplicou a Virgílio que o tirasse dali. Em um momento eles estavam de volta à canoa, e Virgílio orientou o poeta como chegar até o paraíso. Quando chegaram, o poeta surpreendeu-se novamente ao ver uma cena que não correspondia às suas expectativas. Aquele lugar era quase exatamente igual ao que eles haviam acabado de visitar. Não havia grandes portões de pérolas nem bandos de anjos a cantar. Novamente, Virgílio conduziu-o por uma trilha, onde um cheiro de comida vinha de trás de uma barreira de rochas e de arbustos. Desta vez, entretanto, eles ouviram cantos e risadas quando se aproximaram. Ao contornarem a barreira, o poeta ficou muito surpreso de encontrar um quadro idêntico ao que eles tinham acabado de deixar. Grandes mesas cercadas por pessoas com colheres de cabos desproporcionais, e uma grande panela de ensopado no centro de cada mesa. A única e essencial diferença entre aquele grupo de pessoas e o que eles tinham acabado de deixar é que as pessoas deste segundo grupo estavam usando suas colheres para alimentar umas às outras. Culpado ou inocente? Conta uma lenda que na Idade Média, um homem muito religioso foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor do crime era uma pessoa influente no reino, e por isso, desde o primeiro momento, se procurou um bode expiatório para acobertar o verdadeiro assassino. O homem injustamente acusado de ter cometido o assassinato foi levado a julgamento. Ele sabia que tudo iria ser feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo das falsas acusações. A forca o esperava. O juiz, que também estava conluiado para levar o pobre homem à morte, simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado para que provasse sua inocência. Disse o desonesto juiz: "Como o senhor, sou um homem profundamente religioso. Por isso, vou deixar sua sorte nas mãos de Deus. Vou escrever em um papel a palavra inocente e em outra palavra culpado. Você deverá pegar apenas um dos papéis. Aquele que você escolher será o seu veredito." Sem que o acusado percebesse, o inescrupuloso juiz escreveu nos 2 papéis a palavra culpado, fazendo assim com que não houvesse alternativa para o homem. O juiz então colocou os 2 papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem, pressentindo o embuste, fingiu-se concentrar por alguns segundos a fim de fazer a escolha certa. Aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis e rapidamente colocou-o na boca e o engoliu. Os presentes reagiram surpresos e indignados com tal atitude. O homem, mais uma vez demonstrando confiança, disse: "Agora basta olhar o papel que se encontra sobre a mesa, e saberemos que engoli aquele em que estava escrito o contrário." O tesouro oculto.
o covarde, o corajoso e o ganancioso. Um homem, que vivia perto de um cemitério, uma noite ouviu uma voz que o chamava de uma sepultura. Sendo covarde demais para sozinho investigar o que se passava, confiou o ocorrido a um corajoso amigo, que após estudar o local de onde saíra a voz, resolveu voltar à noite para ver o que aconteceria. Anoiteceu. Enquanto o covarde tremia de medo, seu amigo foi ao cemitério e ouviu a mesma voz saindo de uma sepultura. O amigo perguntou à voz quem era e o que desejava. A voz, vinda de baixo, respondeu: "Sou um tesouro oculto e decidi dar-me a alguém. Eu me ofereci a um homem ontem à noite, mas ele era tão medroso que não veio me buscar. Por isso, dou-me a você que é merecedor. Amanhã de manhã, irei à sua casa com meus 7 irmãos." O homem corajoso disse: "Estarei esperando por vocês, mas por favor, diga-me como devo tratá-los." A voz explicou: "Iremos todos vestidos de monge. Tenha uma sala pronta para nós, com água. Lave o seu corpo, limpe a sala e tenha 8 cadeiras e 8 tigelas de sopa para nós. Após a refeição, você deverá conduzir cada um de nós a um quarto fechado, no qual nos transformaremos em potes cheios de ouro." Na manhã seguinte, o homem corajoso lavou o corpo conforme lhe fora recomendado, limpou a sala como lhe fora ordenado, e ficou à espera dos 8 monges. À hora aprazada, os 8 monges apareceram, tendo sido recebidos cortesmente pelo corajoso homem. Depois que tomaram a sopa, ele os conduziu, um por um, aos quartos fechados, nos quais cada monge se transformou em um pote cheio de ouro. Um homem muito ganancioso que vivia naquela mesma aldeia, ao tomar conhecimento do incidente, desejou também ter para si os potes de ouro. Para tanto, convidou os 8 monges para virem até sua casa. Depois que eles tomaram a refeição, o ganancioso, esperando obter o almejado tesouro, conduziu cada um a um quarto fechado. Entretanto, ao invés de se transformarem em potes de ouro, os monges, enfurecidos com a cobiça do espertalhão, denunciaram o ganancioso à polícia, que o prendeu. Quanto ao covarde, quando ouviu que a voz da sepultura havia trazido riqueza ao seu corajoso amigo, foi até a casa dele e avidamente lhe pediu o ouro, insistindo que era seu porque a voz foi dirigida primeiramente a ele. Quando o medroso tentou pegar os potes, neles encontrou apenas cobras venenosas com as cabeças erguidas, prontas para atacá-lo. O rei, tomando conhecimento desse facto, determinou que os potes pertenciam ao homem corajoso, dizendo: "Assim se passa com tudo neste mundo. Os tolos cobiçam sempre os bons resultados, mas são covardes ou ineptos para procurá-los, e por isso, estão continuamente falhando. Não têm confiança nem coragem para enfrentar as intestinas lutas que ocorrem na mente. Só com determinação, confiança e coragem se poderá dar início à peregrinação, que conduzirá à verdadeira paz profunda e à harmonia interior." Bom coração. No tempo do Buda, vivia uma velha mendiga chamada, confiando na alegria. Ela observava os reis, príncipes e o povo em geral fazendo ofrendas ao Buda e a seus discípulos, e não havia nada que quisesse mais do que poder fazer o mesmo. Saiu então pedindo esmolas, mas no fim do dia não havia conseguido mais do que uma moedinha. Levou a moedinha ao mercado para tentar trocá-la por algum óleo, mas o vendedor lhe disse que aquilo não dava para comprar nada. Entretanto, quando soube que ela queria fazer uma oferenda ao Buda, encheu-se de pena e deu-lhe o óleo que queria. A mendiga foi para o mosteiro e acendeu a lâmpada.
colocou-a diante do Buda e fez o seguinte pedido: nada tenho a oferecer senão esta pequena lâmpada. Mas com esta oferenda, posso eu no futuro ser abençoada com a lâmpada da sabedoria. Posso eu libertar todos os seres das suas trevas, purificar todos os seus obscurecimentos e levá-los à iluminação. Durante a noite, o óleo de todas as lâmpadas havia acabado. Mas a lâmpada da mendiga ainda queimava na alvorada, quando Magdalena, o discípulo do Buda, chegou para recolher as lâmpadas. Ao ver aquela única lâmpada ainda brilhando, cheia de óleo e com pavio novo, pensou: não há razão para que essa lâmpada continue ainda queimando durante o dia, e tentou apagar a chama com os dedos, mas foi inútil. Tentou abafá-la com suas vestes, mas ela ainda ardia. O Buda, que o observava há algum tempo, disse: Magdalena, você quer apagar essa lâmpada? Não vais conseguir. Não conseguiria nem movê-la daí, que dirá apagá-la. Se jogasse nela toda a água dos oceanos, ainda assim não adiantaria. A água de todos os rios e lagos do mundo não poderia extinguir esta chama. Por que não? Perguntou o discípulo de Buda. Porque ela foi oferecida com devoção, e com pureza de coração e de mente. Essa motivação produziu um enorme benefício. Quando o Buda terminou de falar, a mendiga se aproximou e ele profetizou que no futuro ela se tornaria um perfeito Buda, e seria conhecida como luz da lâmpada. Em tudo, o nosso sentimento é o que importa. A intenção, boa ou má, influencia diretamente nossa vida no futuro. Qualquer ação, por mais simples que seja, se feita com coração, produz benefícios na vida das pessoas. Cidade Fantasma. Um grupo de viajantes, tendo ouvido falar de uma cidade cheia de tesouros, parte para enfrentar uma difícil jornada. Para chegar à cidade, teriam que percorrer uma estrada extremamente longa que atravessava desertos, florestas e terras perigosas. Nenhum trecho dessa estrada era seguro, e os viajantes teriam de ter muita coragem e persistência para atingir sua meta. Haviam completado mais da metade da jornada e acabado de sair de uma densa floresta, quando o guia que os conduzia, que conhecia bem o caminho, avisou que logo iriam se aventurar por um deserto. O sol escaldante e as fortes tempestades de areia provaram ser demais para eles. Os viajantes estavam tão cansados que começaram a perder a coragem e a querer desistir dos tesouros, em troca da segurança de seus lares que haviam deixado para trás. O guia, contudo, estava determinado a levar todos, não importando como. Ele usou então seus poderes místicos, fazendo surgir uma cidade monumental no meio do deserto. Instantaneamente, os viajantes tiveram uma visão fantástica. Apareceu, do nada, um lindo oásis repleto de árvores, por entre as quais viram uma cidade. Imediatamente, correram até lá com grande alegria. Todo o cansaço, todas as dores e todo o desânimo desapareceram em um instante, para dar lugar ao otimismo, à alegria e à esperança. Eles se banharam, saborearam comidas deliciosas e dormiram tranquilamente. Em suas conversas, nem cogitavam a ideia de desistir da jornada e de retornar aos seus lares. Na manhã seguinte, logo que despertaram, ficaram estarrecidos ao ouvir o guia lhes dizer que tinham de deixar aquele lugar maravilhoso e seguir viagem. Mas, este é exatamente o paraíso que procurávamos por tanto tempo, exclamou um deles. Não, respondeu o guia.
Os senhores nem sequer alcançaram o primeiro terço da jornada. Este é somente um ponto de descanso, um lugar para se refrescarem. Acreditem. O destino final é muito mais belo do que esta cidade e não está tão longe. Agora que tivemos tempo para descansar e relaxar, teremos que continuar nossa peregrinação. Dito isso, a cidade desapareceu na areia. Ao verem o que havia acontecido naquele momento, os viajantes ficaram em pânico, e cheios de medo, logo de imediato, abandonaram a viagem e regressaram às suas casas. Paz profunda. Havia um rei, que ofereceu um grande prémio ao artista que fosse capaz de captar em uma pintura a paz profunda. Muitos artistas apresentaram suas telas. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele realmente gostou, e teve de escolher entre ambas. A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era um espelho perfeito onde se refletiam plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um paraíso muito azul com tênues nuvens brancas. Todos os que olharam para esta pintura pensaram que ela refletia a paz profunda. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas, havia um paraíso tempestuoso do qual se precipitava um forte aguaceiro com relâmpagos e trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma espumosa torrente de água. Tudo isto se revelava nada pacífico. Mas, quando o rei observou mais atentamente, reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma fenda na rocha. Neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, em meio ao ruído da violenta turbulência da água, estava um passarinho placidamente sentado no seu ninho, em profunda paz. O rei escolheu a segunda tela e explicou: paz profunda não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo para realizar, ou livre das dores e das tentações da encarnação. Paz profunda significa que, apesar de se estar em meio a tudo isso, permanecemos calmos e confiantes no santuário sagrado do nosso coração. Lá encontraremos a verdadeira paz profunda. Em silenciosa meditação. O velho da aldeia. Um velho que morava na aldeia. Ele era uma das pessoas mais infelizes do mundo. Toda a aldeia estava cansada dele, ele sempre foi sombrio, ele constantemente reclamava e estava sempre de mau humor. Quanto mais ele vivia, mais resingão ele se estava a tornar, e mais venenosas eram as suas palavras. As pessoas o evitavam, porque o seu infortúnio se tornava contagioso. Era até antinatural e insultante ser feliz ao lado dele. Ele criou o sentimento de infelicidade nos outros. Mas um dia, quando ele completou 80 anos, uma coisa incrível aconteceu. Imediatamente todos começaram a ouvir o boato. O homem velho tornou-se feliz, ele não se queixa de nada, sorri, e até mesmo seu rosto está mais vivo. A aldeia inteira se reuniu. E perguntaram ao homem velho: o que aconteceu consigo? Nada de especial. Por 80 anos eu tenho perseguido a felicidade e isso foi inútil. E então eu decidi viver sem felicidade e apenas aproveitar a vida. É por isso que estou feliz agora. Respondeu o homem velho. Portanto, não persiga a felicidade. Aproveite sua vida. O burro esperto.
um vendedor de sal, costumava levar o saco de sal em seu jumento para o mercado todos os dias. No caminho eles tiveram que atravessar um riacho. Um dia, o burro de repente caiu no riacho e o saco de sal também caiu na água. O sal dissolveu-se na água e, portanto, o saco ficou muito leve e fácil para transportar. O burro estava feliz. Então o burro começou a usar o mesmo truque todos os dias. Até que o vendedor de sal começou a entender o truque e decidiu ensinar-lhe uma lição. No dia seguinte, ele colocou uma sacola de algodão no burro. Mais uma vez, ele usou o mesmo truque na esperança de que o saco de algodão ainda estivesse mais leve. Mas o algodão úmido ficou muito pesado para carregar e o burro sofreu ainda mais com o peso. O burro aprendeu uma lição. E o truque dele não funcionou mais depois daquele dia, e o vendedor ficou feliz. Portanto, a sorte não o vai favorecer sempre. Os dois melhores amigos. Uma história conta que dois amigos estavam andando pelo deserto. Durante algum momento da jornada eles tiveram uma discussão, e um amigo deu um tapa na cara do outro. Aquele que foi esbofeteado ficou ferido, mas sem dizer nada escreveu na areia: "Hoje o meu melhor amigo me deu um tapa na cara." Continuaram andando até encontrar um oásis, onde decidiram tomar um banho. Aquele que havia sido esbofeteado ficou preso na lama e começou a se afogar, mas o amigo o salvou. Depois que ele se recuperou do quase afogamento, ele escreveu em uma pedra: "Hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida." O amigo que bateu e salvou seu melhor amigo perguntou-lhe: "Depois que eu te machuquei, você escreveu na areia e agora, você escreve em uma pedra, por quê?" O outro amigo respondeu: "Quando alguém nos fere, devemos escrever na areia, onde os ventos do perdão podem apagá-lo. Mas, quando alguém faz algo bom por nós, devemos gravá-lo em pedra, onde nenhum vento pode apagá-lo. Portanto, não valorize as coisas que você tem em sua vida, mas valorize quem você tem em sua vida." O leão ganancioso. Era um dia incrivelmente quente, e um leão estava com muita fome. Ele saiu de sua toca e procurou aqui e ali. Ele só conseguiu encontrar uma pequena lebre. Ele pegou a lebre com alguma hesitação. "Esta lebre não pode encher o meu estômago", pensou o leão. Quando o leão estava prestes a matar a lebre, um cervo apareceu a correr bem perto. O leão ficou ganancioso. Ele pensou: "Em vez de comer essa pequena lebre, deixe-me comer o grande cervo." Deixou a lebre ir, e correu desesperadamente atrás do veado. Mas o cervo desaparecera na floresta. O leão agora sentia-se arrependido, por deixar a lebre partir e não conseguir diminuir a fome que sentira. Portanto, vale mais um pássaro na mão que dois a voar. Pense nisso. Dois amigos e o urso. Luís e Manuel eram amigos. Em um feriado eles foram andando em uma floresta, apreciando a beleza da natureza. De repente, eles viram um urso vindo na direção deles. Eles ficaram assustados. Luís, que sabia tudo sobre escalar árvores, correu até uma árvore e subiu rapidamente. Ele não pensou em Manuel. Manuel não tinha ideia de como escalar a árvore. Manuel pensou por um segundo. Ele tinha ouvido que animais não gostam muito de cadáveres, então ele caiu no chão e prendeu a respiração.
O urso cheirou e achou que estava morto. Então, seguiu o seu caminho. Luís perguntou a Manuel o que o urso sussurrou em seu ouvido. Manuel respondeu: o urso me pediu para ficar longe de amigos como você. E seguiu seu caminho. Portanto, um amigo na necessidade é um amigo de verdade. Antes de cobrar, saiba quanto deves. Depois de um dia de caminhada pela mata, mestre e discípulo retornavam ao casebre, seguindo por longa estrada. Ao passarem próximo a uma moita, ouviram um gemido. Verificaram e descobriram um homem caído. Estava pálido e com grande mancha de sangue, próxima ao coração. Tinha sido ferido e já estava próximo da inconsciência. Com muita dificuldade, mestre e discípulo carregaram para o casebre rústico, onde viviam. Lá trataram do ferimento. Uma semana depois, já estabelecido, o homem contou que havia sido assaltado e que ao reagir fora ferido por uma faca. Disse também que conhecia seu agressor, e que não descansaria enquanto não se vingasse. Disposto a partir, o homem disse ao sábio: Senhor, muito lhe agradeço por ter salvado a minha vida. Tenho que partir e levo comigo a gratidão por sua bondade. Vou ao encontro daquele que me atacou e vou fazer com que ele sinta a mesma dor que senti. O mestre olhou fixo para o homem e disse: Vá, e faça o que deseja. Entretanto, devo informá-lo de que você me deve 3.000 moedas de ouro, como pagamento pelo tratamento que fiz. O homem ficou assustado e disse: Senhor, é muito dinheiro. Sou um trabalhador, e não tenho como lhe pagar esse valor. Com serenidade, tornou a falar o sábio: Se você não pode pagar pelo bem que recebeu, com que direito quer cobrar o mal que lhe fizeram? Antes de cobrar alguma coisa, procure saber quanto você deve. Não faça cobrança pelas coisas ruins que aconteçam em sua vida, pois a vida pode lhe cobrar tudo de bom que lhe ofereceu. Parábola das pedras. Certo dia, um grupo de pessoas se reuniu para traçarem um objetivo, que era o topo de uma montanha. Como estas pessoas nunca tinham estado neste lugar e então, resolveram cada qual se preparar. Em um saco colocaram mantimentos, trocas de roupa e começaram a jornada. No meio do caminho, ouviram uma voz um tanto quanto trovejante, que lhes disse: Parem onde estão. Olhem ao seu redor. Vocês irão se dar conta que existem muitas pedras. Apanhem pedras, tantas quantas puderem ou quiserem. Neste instante cada um de vocês irá sentir muita alegria, mas ao mesmo tempo muita tristeza. E a voz se foi. Restavam agora para cada um, em sua liberdade de escolha, apanhar pedras. Algumas pegaram 10, outras 20, e um e outro, que infelizmente sempre questiona a voz do universo, para não dizer que não pegou nenhuma, colocou uma ou outra pedra. Quando já estavam se aproximando do topo da montanha, todos foram acometidos de expectativa, e por que não dizer, de ansiedade, para descobrirem o porquê, haveriam de sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo. Chegando lá, colocaram os sacos no chão, abriram e sentiram muita alegria. Todas aquelas pedras que haviam apanhado tinham-se transformado, ao longo da jornada, em belíssimos e maravilhosos diamantes. Sentiram muita tristeza, porque não pegaram mais pedras. Afinal estavam lá, à disposição. Assim é nossa vida.
Muitas vezes não nos damos conta que o universo é abundante em pedras e que estão ao nosso redor. O que nos compete é apanhar estas pedras e, através de uma vida que vale a pena, transformá-las em nossos diamantes. A parábola do cavalo. Um fazendeiro, que lutava com muitas dificuldades, possuía alguns cavalos para ajudar nos trabalhos em sua pequena fazenda. Um dia, seu capataz veio trazer a notícia de que um dos cavalos havia caído num velho poço abandonado. O poço era muito profundo e seria extremamente difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi rapidamente até o local do acidente, avaliou a situação, certificando-se que o animal não se havia machucado. Mas, pela dificuldade e alto custo para retirá-lo do fundo do poço, achou que não valia a pena investir na operação de resgate. Tomou então a difícil decisão. Determinou ao capataz que sacrificasse o animal jogando terra no poço, até enterrá-lo, ali mesmo. E assim foi feito. Os empregados, comandados pelo capataz, começaram a lançar terra para dentro do buraco de forma a cobrir o cavalo. Mas, à medida que a terra caía em seu dorso, o animal a sacudia e ela ia se acumulando no fundo, possibilitando ao cavalo ir subindo. Logo os homens perceberam que o cavalo não se deixava enterrar, mas, ao contrário, estava subindo à medida que a terra enchia o poço, até que finalmente conseguiu sair. Tudo passa. Havia um rei muito poderoso que tinha tudo na vida, mas sentia-se confuso. Resolveu consultar os sábios do reino e disse-lhes: "Não sei porque me sinto estranho e preciso ter paz de espírito. Preciso de algo que me faça alegre quando estiver triste, e que me faça triste quando estiver alegre." Os sábios resolveram dar um anel ao rei, desde que o rei seguisse certas condições. Debaixo do anel existe uma mensagem, mas o rei só deverá abrir o anel quando ele estiver num momento intolerável. Se abrir só por curiosidade, a mensagem perderá o seu significado. Quando tudo estiver perdido, a confusão for total, acontecer a agonia e nada mais puder ser feito, aí o rei deve abrir o anel. O rei seguiu o conselho. Um dia o país entrou em guerra e perdeu. Houve vários momentos em que a situação ficou terrível, mas o rei não abriu o anel porque ainda não era o fim. O reino estava perdido, mas ainda podia recuperá-lo. Fugiu do reino para se salvar. O inimigo seguiu, mas o rei cavalgou até que perdeu os companheiros e o cavalo. Seguiu a pé, sozinho, e os inimigos atrás. Era possível ouvir o ruído dos cavalos. Os pés sangravam, mas tinha que continuar a correr. O inimigo se aproxima e o rei, quase desmaiado, chega à beira de um precipício. Os inimigos estão cada vez mais perto e não há saída, mas o rei ainda pensa: "Estou vivo, talvez o inimigo mude de direção." Ainda não é o momento de ler a mensagem. Olha o abismo e vê leões lá embaixo, não tem mais jeito. Os inimigos estão muito próximos, e aí o rei abre o anel e lê a mensagem. Isto também passará. Súbito, o rei relaxa. Isto também passará, e naturalmente, o inimigo mudou de direção. O rei volta e tempo depois reúne seus exércitos e reconquista seu país. Há uma grande festa, o povo dança nas ruas e o rei está felicíssimo, chora de tanta alegria, e de repente, se lembra do anel, abre-o e lê a mensagem. Isto também passará. Novamente ele relaxa, e assim obtém a sabedoria e a paz de espírito. Em qualquer situação,
boa ou ruim, de prosperidade ou de dificuldades, em que as emoções parecem dominar tudo o que fazemos, é importante que nos lembremos de que tudo é efêmero, de que tudo passará, de que é impossível perpetuarmos os momentos que vivemos, queiramos ou não, sejam eles escolhidos ou não. A ansiedade, frequentemente, não nos deixa analisar o que nos ocorre com objetividade. Nem sempre é possível, mesmo. Mas, em muitos momentos, precipitamos atitudes que só pioram o que queríamos que melhorasse, e é na esfera dos relacionamentos amorosos que isso ocorre quase sempre. A calma, conforme o ditado popular, pode ser o melhor remédio diante daquilo que não depende de nós. Manter as emoções constantemente sob controle é pura fantasia e qualquer um já viveu a sensação de pânico, ao perceber que o que mais se valoriza está escapando por entre os dedos. Dar tempo ao tempo não é sintoma de passividade, mas de sabedoria na maior parte dos casos. Voo noturno. Certa noite, um avião sobrevoava o Oceano Atlântico. Os passageiros degustavam seus jantares enquanto uma música suave tocava ao fundo, numa atmosfera descontraída, tranquila. De repente, caíram os sistemas de comunicação e orientação de rota, além do painel de controle, que apagou-se. O engenheiro de voo não conseguia consertar o defeito. O piloto entrou em pânico. Como chegar ao destino? Voavam sobre o oceano numa noite escura, sem qualquer sinal de terra que os guiasse. Ele pediu à comissária de bordo que procurasse descobrir se havia entre os passageiros um técnico em eletrônica. Após momentos de ansiedade, entrou na cabine uma passageira. "Você é técnica em eletrônica?" perguntou o piloto. "Não, senhor", respondeu a passageira. "Não entendo nada desse assunto." "Então o que estás a fazer aqui?" perguntou o piloto. "Diga-me qual é o problema, talvez eu possa ajudar", ela disse. O piloto gritou furioso. "Se você não entende nada de eletrônica, saia da cabine. Você não tem serventia alguma para mim." A passageira falou com calma e educação. "Por favor, diga-me qual é o problema. Acho que posso ajudá-lo." "Você mesma não é capaz de ver?" gritou novamente o piloto. Toda a nossa aparelhagem parou de funcionar. Não sabemos onde estamos. Estamos perdidos sobre o oceano no meio da noite. "Ah, mas eu posso ajudá-lo", disse a passageira. "Sei de uma coisa que nunca falha. Nunca falhou no passado e nunca vai falhar no futuro." O piloto a olhou com desconfiança. "Do que estás a falar?" perguntou. "Os céus, meu amigo", respondeu a estranha. "As estrelas vão ser nosso guia. Mostre-me seu mapa da rota sobre o oceano e nosso ponto de destino." A passageira, uma mulher de aparência comum, era uma astrônoma. Ela sentou-se ao lado do piloto com o mapa no colo, e os olhos grudados nos céus. Com firmeza e perícia, orientou o piloto no voo. De madrugada, o avião chegou no seu destino na hora prevista, e em segurança. Neste momento, toda a tripulação agradeceu a senhora, e o piloto, com um ar de gratidão, deu-lhe um longo e apertado abraço. Pois bem, meus amigos, estes foram alguns contos, parábolas e fábulas, contadas por pessoas de grande conhecimento, e que têm por objetivo nos fazer pensar um pouco sobre a vida, e em fazer sempre o bem aos que estão à nossa volta. Se ainda não és inscrito em nosso canal, inscrevam-se,
e deixem o vosso like. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Obrigado, e até ao próximo vídeo.